Daí eu tenho que sair na porrada com um bosta desse. Se a frase fosse minha, eu pediria desculpa, mas ela é do presidente da República se referindo a um senador. Nesse vídeo eu vou te explicar por que essa CPI da Covid já nasce morta. Então vem comigo. Gente, eu vou começar esse vídeo pedindo para vocês se inscreverem no canal da P3 no YouTube, deixarem os comentários, seguirem a gente no Instagram, porque isso é muito importante para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, tá bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a CPI da Covid, né? O Brasil tá exatamente do jeito que Jair Bolsonaro gosta, em plena guerra. Se tu não entendeu ainda esse horror de CPI instalada, horror de palavrão, é senador que expõe conversa telefônica gravada, eu vou te explicar. Em primeiro lugar, vocês já devem ter ouvido aquela frase de homem público não tem vida privada, né? Então, a partir do momento que tu é um presidente da República, um senador e um deputado, tu tem que ter um respeito à liturgia do cargo, né? E é uma coisa que tem faltado muito. O presidente Jair Bolsonaro chamou o senador Randolph Rodrigues de bosta. Isso não é nenhuma surpresa para uma pessoa como eu que estudou o presidente Jair Bolsonaro, todos os discursos dele, desde a primeira vez que ele assumiu como deputado federal. Nesses estudos eu lembro que eu identifiquei que em 2000 o presidente Jair Bolsonaro, então deputado federal, estava sendo processado pelos seus pares por causa das palavras de baixo calão que ele falava na tribuna da Câmara dos Deputados. Tu olha um pouquinho para trás, tu percebe que é uma característica extremamente forte dele, né? Os bolsonaristas chamam isso de autenticidade, mas eles esquecem que isso é falta de respeito ao cargo que está sendo ocupado, né? Então eu vou contar para vocês o que aconteceu. Na semana passada, o senador Randolph Rodrigues entrou com um pedido para abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o presidente Jair Bolsonaro em relação às mortes da pandemia. Bolsonaro, com medo do que possa vir por aí, porque realmente o presidente do país é o responsável pela crise sanitária que aflige o seu país, Bolsonaro conseguiu 12 horas depois, estender o pedido da CPI, criar uma outra CPI para investigar também os governadores e os prefeitos. Então ele quer responsabilizar os governadores e os prefeitos em relação à pandemia, quer dizer que eles são culpados tanto quanto o presidente da República. O que acontece? Qual é o primeiro conflito de interesses que a gente vê nessa história? Por que isso causa um certo pudor no Congresso? Porque os senadores e os parlamentares, eles são muito próximos dessas bases, né, dos governadores, dos prefeitos. Então, como que eles vão investigar essas pessoas tão próximas a eles? O Bolsonaro cria essa CPI, vai em cima dessa CPI, mas ainda não se sabe se ele vai conseguir total apoio justamente por causa desse momento emblemático, né? Esse jogo de poderes, né? Então, Brasília esquece mais uma vez o que realmente está nos preocupando, que é uma pandemia, e vai para a guerra política, né? O que a gente vê agora é o debate em cima de uma guerra política e se esquece o problema principal. Mas aí vamos retomar a CPI que deve investigar o presidente Jair Bolsonaro. A gente tem mais alguns problemas. No fim de semana, o senador Jorge Cajuru, ele divulgou uma conversa que teve com o presidente Jair Bolsonaro, que o presidente falava que se o Cajuru não ajudasse a dar jeito na instalação da CPI, Bolsonaro teria que sair na porrada com um bosta desse. A conversa vazou e criou um clima muito mais tenso em Brasília. O que vai acontecer hoje? Hoje deve ser lido o relatório para a instalação da CPI, com a presença dos senadores. Mas o que acontece? Já tem um problema logo de início. O STF, o plenário do STF, deve julgar e dizer que a CPI ela deve ser presencial. Imagina, no meio de uma pandemia, a CPI tem que ser presencial quando alguns senadores já morreram justamente em decorrência da Covid-19. Então isso vai postergar essa criação dessa CPI. Alguns senadores já disseram que de forma alguma eles vão ao plenário para discutir uma comissão parlamentar de inquérito em meio ao caos da saúde, né? Já começa por aí o atraso, né? A farsa toda. Hoje tem a leitura do relatório da CPI. Com a estratégia da base bolsonarista, vamos atrapalhar, não vamos deixar ler o relatório. Se conseguir ler o relatório, a estratégia é atrapalhar a indicação dos parlamentares que farão parte da comissão parlamentar de inquérito. Então começou tudo muito atrapalhado. As CPIs, e eu trabalhei em algumas,
quando elas têm o seu começo, normalmente elas são de forma organizada. É claro que tem toda uma estratégia atrás da coleta de assinaturas, mas isso não foi um problema nenhuma dessas duas. Inclusive na CPI que investiga os governadores, teve 10 assinaturas a mais do que o necessário, eram necessárias 27 assinaturas, teve 37. Mas uma desorganização desse tamanho, no meio de uma pandemia, não vai dar certo, não tem como dar certo. É que nem as pessoas já começaram a cogitar, vai ter impeachment do Bolsonaro, agora tem CPI. Não vai ter impeachment do Bolsonaro. Não vai acontecer CPI. E aí, para finalizar esse vídeo, eu vou lembrar para vocês um ponto fundamental que ninguém está tocando ainda. Depois do STF julgar se essa CPI vai ser ou não presencial, vamos supor que a gente já esteja em maio, junho. Aí vem o quê? Vem recesso parlamentar. E depois do recesso parlamentar, minha gente, começa 2022. E aí o foco é eleição e reeleição. E vocês acham mesmo que eles vão investigar? O Centrão vai investigar alguém que está dando todo o suporte para eles e todo o dinheiro e vai investigar a sua base, seus prefeitos, os seus governadores? É mais um espetáculo midiático para a gente assistir. É uma pena, mais uma vez, que a gente perca o foco do real problema que está atingindo o Brasil, dando atenção para uma guerra política, para as intrigas palacianas. Até a próxima.